Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da AGU, que deu 24 horas para as redes sociais removerem as notícias falsas sobre a Janja. De que notícias falsas eles estão falando? E a AGU tem esse poder? Não, a AGU não tem esse poder. A AGU está tentando implementar a lei das fake news na marra. Sem ter lei, eles querem forçar as redes sociais a obedecerem ao governo. Eu espero que as redes sociais não obedeçam. Essa notícia foi sugerida por Vegana que Come Tambaqui, Eu Tenho a Caneta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a AGU deu 24 horas para as redes sociais. O AGU é o Bessias, tá? O Bessias que virou advogado do PT, né? A AGU deveria ser a Advocacia Geral da União, representar o Estado brasileiro. Não deveria estar preocupado com Janja, não deveria estar preocupado com Lula, não deveria estar preocupado com o PT, não deveria estar preocupado com a esquerda, deveria estar preocupado com o Brasil, tá? Mas foi sequestrada, virou um órgão de defesa dos interesses do PT, como tudo no governo Lula, né? Então, tá chateado porque a Janja foi acusado de ter levado malas com dinheiro do INSS para a Rússia, não sei o que lá. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu falei para vocês que eu acho que é pouco provável essa história ser verdade, não tem lógica isso, né? Acho um absurdo a Janja ter viajado uma semana antes para Moscou para fazer turismo, porque isso exigiu que ela viajasse num avião sozinha, ou seja, gastou dinheiro, gastou combustível, sai caro um voo desse, ainda mais para uma passageira só, absolutamente à toa. Ela foi fazer turismo em Moscou, ou seja, não tinha nenhum compromisso social, porque ela não foi com o Lula, né? Enfim, ela foi antes para Moscou e isso eu acho um absurdo. E também disse que eu acho estranho. Então, assim, eu entendo que o pessoal estava... ninguém tem prova de que tinham 200 malas com a Janja, que teria dinheiro do INSS no avião, esse tipo de coisa. Tudo que se sabe é que ela pegou um avião, que seria um avião de carga, né, e foi antes do Lula para Moscou, né? Aí que eu falo para vocês, o problema que eu vejo nessa história é que é uma situação estranha, eu concordo que é uma situação estranha, e isso eu vejo como uma crítica, né? De fato, existe evidência de que haviam malas com dinheiro dos aposentados no avião? Não, eu pelo menos não vi nenhum lugar dizendo que havia essa evidência, né? O que todo mundo estava apontando olha que coisa estranha, e realmente é estranho, né? A gente pegar um avião de carga, para viajar antes para Moscou, uma semana antes do Lula, para fazer absolutamente nada lá, foi lá para ver o Teatro Bolshoi, não sei o que lá, e passear em Moscou. Eu acho essa viagem toda do Lula para Moscou já um absurdo completo, não deveria ter acontecido esse tipo de coisa, um embaraço diplomático para o Brasil a viagem como um todo, mas muito mais estranho é esse papo da Janja ter ido uma semana antes, 6 dias antes, para Moscou num avião sozinho, ela avião de carga sozinho ela, né? O pessoal andou falando que ela estava levando um monte de mala com dinheiro dos aposentados e coisa e tal. Eu falei no meu vídeo aqui que eu acho isso pouco provável. Teria inúmeras maneiras muito mais simples e fáceis de fazer levar esse dinheiro do que levar malas de dinheiro, né? E por mais que o pessoal falasse assim, não, mas ela é um avião diplomático, então não passaria pela alfândega, por isso que ela foi, né, para ser uma coisa diplomática e coisa e tal. E, sinceramente, isso não me vem... Eu não compro essa ideia, não. Por quê? Porque, justamente, pode ser até um avião diplomático, mas ela não é representante do governo brasileiro. Ela não tem título diplomático. Então, ela correu o risco, né, da alfândega querer ver as passagens dela. E, de novo, se ela chegasse lá com 200 malas, ia chamar a atenção, né? Lógico, eu estou dizendo que não aconteceu nada, eu não sei, meu amigo, eu não sei. Eu não estava no avião, não vi o que aconteceu ali, não vi o que foi embarcado, o que saiu do outro lado. Teve pessoa que disse que, não, que a prova de que tinha coisa errada no avião é porque os países bálticos negaram a passagem do avião dela por ali, né? A Estônia, a Letônia e a Lituânia teriam proibido o avião dela de passar pelo espaço aéreo deles, né? Mas eu quero ressaltar para você que eles proibiram todos os aviões que estavam indo em direção a Moscou no 9 de maio. Então não foi só o avião dela que foi proibido de passar ali pelos países bálticos, todos os aviões de todos os ditadores do mundo que pretendiam ir lá chupar o pau do Putin no dia 9 de maio, todos eles foram proibidos ali pelos países bálticos. Então não foi porque estavam desconfiados que ela tivesse alguma coisa, né? Todos os outros aviões tiveram que desviar. Então, assim, eu acho pouco provável essa história de ter mala de dinheiro do pessoal, mas eu acho que a crítica é válida. Por quê? Porque realmente tem coisa estranha. Que história é essa da Janja ir uma semana antes e ficar lá passeando lá, um avião sozinho para ela, um avião de carga, um avião grande, né?
Para que isso? Que história é essa no final das contas? Então, assim, isso chamou atenção para esse problema. Eu não vi nenhum vídeo em que as pessoas afirmassem categoricamente que a Janja embarcou com 200 malas de dinheiro roubado dos aposentados. Eu vi gente dizendo, será que ela fez isso? Não é uma possibilidade, não é tão estranho que ela pode ter levado esse tipo de coisa? E isso, na minha opinião, não é fake news. Falaram uma coisa, é possível? É possível. Cadê a imagem do avião, dela entrando no avião, da carga do avião, o que tinha no avião? Ninguém tem imagem disso. Se a Janja quer sair, é só ela mostrar lá. Olha aqui, tá aqui a imagem do dia lá do aeroporto em que o avião saiu aqui do Brasil, mostrando o avião vazio. O que, na minha opinião, só fica mais estranho ainda, porque mostra mais claramente que foi um desperdício de dinheiro, né? Ela poderia ter pego um voo comercial, poderia ter pego uma primeira classe o pessoal não incomoda ninguém lá não, né? Ou poderia ter pego um jato aéreo, pô. Pega um jato aéreo, vai lá para Rússia. O Lula tem dinheiro, o marido dela tem dinheiro, ganha um bom salário como presidente da República, pode pagar um jato aéreo para ela no dinheiro dela. Não precisa usar avião da Força Aérea Brasileira, né? Então, isso que eu acho que é um absurdo, né? Mas olha só, a AGU ficou chateadíssima com isso. Como assim a Janja levando malas de dinheiro? Isso é um absurdo, fake news. A Advocacia Geral da União notificou nessa quarta-feira, 14, as empresas Meta, Instagram, Facebook, Threads e WhatsApp e TikTok. Curiosamente não notificou o X. Por quê? Porque eles sabem que o X iria brigar. Não noticiou o Google, porque talvez o Google esteja brigando também. Noticiou a Meta e o TikTok, para que removam em suas redes sociais em até 24 horas publicações contendo informações falsas sobre a viagem da comitiva do governo brasileiro à Rússia. Repara, a única informação falsa que tem é sobre as supostas malas com dinheiro que teriam ido no avião da Janja. A Janja foi uma semana antes para Moscou? Foi. Foi sim. Num avião sozinho? Sim, num avião sozinho. Um avião de carga da FAB? Sim, isso tudo está confirmado. Isso tudo é certo. O que a gente não sabe é o que ela levou nesse avião, se levou alguma coisa. Pode não ter levado nada também, né? Aqui, ó. Conforme adiantado pela CNN, as notificações extrajudiciais. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma notificação extrajudicial. Isso não é uma ordem judicial. A AGU não tem o poder de determinar às redes sociais que tirem coisas do ar. Isso é uma das coisas que o governo quer na lei das fake news. Então é um precedente muito preocupante isso daqui. Eu espero que a Meta e o TikTok não obedeçam à AGU. Por quê? Porque isso abre um precedente. Se a AGU fizer isso agora e elas obedecerem, eles vão começar a achar que não, qualquer coisa eles podem mandar tirar e as redes têm que obedecer, mesmo não tendo lei nenhuma. Aliás, ao contrário, mesmo tendo uma lei, ao contrário, proibindo esse tipo de coisa. Aqui, ó, o Marco Civil da Internet fala aqui, ó, artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, ou seja, exatamente para proibir esse tipo de coisa que a AGU está querendo fazer, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências, ou seja, tem que ter uma ordem judicial. Uma notificação extrajudicial, para quem não sabe o que é isso, não tem nada a ver com justiça. É um advogado que escreveu uma carta para você, mandando para você, notificação extrajudicial. Eles botam esse título extrajudicial exatamente porque é um título que assusta muita gente, né? Alguns acham que é uma coisa até maior do que a justiça. É extrajudicial, eu tenho que obedecer. Não, carta extrajudicial, sabe o que você faz com ela? Você usa de papel higiênico, limpa o seu cu com ela e joga na privada, porque não serve para porra nenhuma extrajudicial. Mas é aquele negócio, né? Eles estão querendo botar medo nas empresas, né? Aqui, ó, a AGU tá falando, não, porque a AGU mandou uma notificação extrajudicial e coisa e tal. Notificação extrajudicial, entenda, carta de advogado. Um advogado mandou uma cartinha para você, só isso. Agora, o que eles estão dizendo é que, se você não tomar providências, a gente vai entrar na justiça. Só que o que a lei diz é, você tem que entrar na justiça primeiro, para ganhar na justiça, e aí é que eu sou obrigado a tirar a publicação. Só aí. E se as redes sociais tiram antes, elas estão cedendo à censura. Lembra, o artigo 19 da coisa diz especificamente com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Ou seja, se as redes sociais estiverem fazendo isso, obedecerem essa ordem, em tese, alguém pode entrar na justiça contra elas, alegando que elas estão censurando os usuários que fizeram esse tipo de coisa. Tem que ter a ordem judicial para remover. Não pode remover sem ordem judicial, porque seria censura, né? Então tá aqui, nos últimos dias passaram a circular, sobretudo nas plataformas, mensagens de que a primeira-dama, Janja da Silva, aparece ao lado de uma pilha de malas, que segundo a publicação estavam cheias de dinheiro supostamente desviado das fraudes do INSS.
O pessoal está ilustrando a coisa. Ninguém disse que ela viajou com mala de dinheiro para a Rússia. Quer dizer, ninguém disse que ela viajou com certeza. As pessoas sugeriram que será que ela está levando mala de dinheiro para a Rússia? Será? Que é estranho o voo dela, é estranho, eu concordo aqui. Com o objetivo da divulgação de informações falsas, defende a AGU atingir a legitimidade da própria missão diplomática do Estado brasileiro. A AGU disse que o problema não é a Janja, o problema é a legitimidade do Estado brasileiro. Agora, peraí, ela viajou uma semana antes. Ninguém está atacando a missão diplomática que foi uma semana depois para a Rússia, né? Muito embora seria passível de críticas também, né? Ou seja, notificações de conteúdo desinformativo com potencial de vulnerar a estabilidade institucional. Estão querendo um golpe de Estado ao dizer que é muito estranho a Janja pegar um avião uma semana antes do Lula para fazer porra nenhuma lá em Moscou, e um avião de carga, um avião grande. Estão querendo vulnerar a instituição do Estado. Olha só, estão acusando o pessoal de golpe, meu amigo. Já estão preparando para dizer que quem fizer isso é golpista, que vai entrar no inquérito, 17 anos de cadeia. Estamos no nível do Putin. O Putin faz essas coisas lá na Rússia mesmo, né? Aqui, ó. As mensagens têm o condão de confundir o público interno sobre tema relevante, relações diplomáticas e sensíveis, missão do Estado brasileiro. Não, a dúvida, o ponto criticado aqui é o que a Janja foi fazer uma semana. A Janja não é diplomata brasileira, a Janja não tem absolutamente nenhum cargo no governo brasileiro. O que a Janja foi fazer uma semana... E a Janja viajou uma semana antes. Então, a gente não está falando da viagem do Lula, embora falar da viagem do Lula seja também uma crítica válida, tá? A gente está falando da Janja, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a compartilhar no seu perfil na rede X, no antigo Twitter, o print de uma reportagem do site Revista Brasil afirmando que Janja teria embarcado para a Rússia com 200 malas para participar de uma visita de Estado do Putin, né? E, de fato, tá aqui, na verdade, ele não publicou a notícia, foi o Bruno Engler que publicou isso daqui, e ele só repostou essa mensagem, né? Agora, olha só, por que está exigindo isso do Bolsonaro? Por que não vai na revista? A Revista Brasil está aqui, ó, vai lá e processa a revista. Ela fez fake news, não é? Por que a revista não está... Por que eles querem atacar as redes sociais? A revista está falando aqui, ó, escândalo das 200 malas. Janja leva bagagem descomunal em viagem à Rússia. E, bom, eu não sei o conteúdo dessa reportagem, o que diz essa bagagem, que se afirma que realmente ela levou dinheiro do INSS e coisa e tal. Ninguém sabe o que é isso daqui, né? Então aqui, ó. E curiosamente, o Bessias não pediu para o X tirar isso, né? Porque aqui, ó, ele pediu para Meta, para TikTok, para tirar isso daí. Eu temo que seja, por quê? Porque a Meta e a TikTok já deram ok para ele, não pode pedir que a gente tira, né? O que é um absurdo. De novo, deveriam processar. Se tirarem, deveriam processar essas revistas, essas redes sociais, por estarem atentando contra a Constituição brasileira que garante a liberdade de expressão. O que tem sido visto é o questionamento por que ela viajou antes. Não precisava ter viajado. Ela não tem nenhuma função no governo brasileiro. Foi passear lá, é um absurdo, gastou dinheiro nosso, né? Enfim, essa foi a história aqui, ó. A primeira-dama foi à Rússia a convite do governo russo, ela cumpriu agendas entre os dias 3 e 7 de maio, antes da chegada do Lula. Que agendas? Aqui, ó, encontro com professores, visitou o Kremlin, Teatro Bolshoi. Isso é coisa de turista, porra. Agenda nenhuma que tem aqui. Que coisa é essa, né? Ou seja, no final das contas, eles estão querendo... E mais do que isso, a Janja não é nada. Ela não tem nenhum papel no governo brasileiro. Então não tem agenda diplomática dela lá, né? Enfim, um absurdo isso daqui, censura clara. Eu espero que as empresas não obedeçam isso daqui, porque isso aqui é uma notificação extrajudicial, é papel higiênico de outro tipo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.